Olá, caros alunos e alunas, vamos dar continuidade às atividades não presenciais da nossa unidade curricular Recursos Naturais e Energia. Nosso foco essa semana são as fontes alternativas de energia que não fazem parte da nossa matriz energética no Brasil. Lembro que, pelo nosso planejamento, além desse seminário de hoje sobre fontes alternativas, temos mais 3 seminários sobre energia fósseis, energia nuclear e energia solar, cuja responsabilidade inicial eram das pessoas aí nominadas. A primeira fonte de energia alternativa é a fusão nuclear. A fusão nuclear é um processo que ocorre no interior das estrelas, e esse processo consiste em você fazer com que 2 isótopos de hidrogênios, no caso o deutério e o trítio, possam se fundir. Ao ocorrer esse processo de fusão, teremos um novo composto, que é o gás hélio, e mais uma quantidade de energia liberada. Não confunda esse processo de fusão com o processo de fissão nuclear, que estudaremos em outro seminário. O resultado do processo de fusão nuclear é a liberação de uma grande quantidade de energia, uma quantidade de energia bem superior à quantidade de energia liberada por uma reação química endotérmica. Várias são as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para aproveitar a energia decorrente da fusão nuclear. Portanto, aqui vamos falar de pelo menos uma, que é um projeto ITER, que é um projeto internacional de consórcio de vários países. Esse será o maior projeto de fusão nuclear que está sendo desenvolvido no mundo hoje. Aqui temos a dimensão do complexo que está sendo construído para o aproveitamento da energia liberada pelo processo de fusão nuclear. O grande desafio tecnológico é armazenar a energia liberada pelo processo de fusão nuclear. O plasma superaquecido por essa energia liberada deve ser armazenado de alguma forma. E a única solução tecnológica que se tem para armazenamento desse plasma é você produzir intensos campos magnéticos que aprisionarão esse plasma no seu interior. E essa máquina que vocês estão vendo do lado direito, ela se chama tokamak e o processo de construção dela está representado na figura do lado esquerdo, onde temos a construção civil desse processo, e no meio já parte da estrutura pronta, né, para armazenar esse plasma superaquecido. Portanto, o armazenamento do plasma superaquecido será feito pelos intensos campos magnéticos produzidos pelo tokamak. Portanto, temos 2 processos tecnológicos. Primeiro, construir um grande reator para produzir o processo de fusão dos isótopos de hidrogênio. Após o processo de fusão, temos o desafio tecnológico de armazenar o plasma ionizado a altas temperaturas, em torno de 150 milhões de graus, que, como já foi dito, será possível a partir da produção de uma câmara magnética, né, produzido pelo tokamak. Passamos agora para a nossa segunda fonte de alternativa de energia, que é a geotérmica. Temos aqui uma apresentação geral, esquemática, de uma usina geotérmica. Portanto, o coração da usina é a produção de vapor d'água por aquíferos subterrâneos aquecido pelos magmas da Terra. O vapor em torno de 200 graus Celsius retirado do subsolo será dirigido por tubulações a uma turbina, né, que se encontra no centro do desenho,
Portanto, a força do vapor irá movimentar as pás desta turbina, que por consequência, vinculado a um eixo, movimentará o alternador, ou seja, o gerador de corrente elétrica. Esse gerador, ao produzir energia elétrica, considerando os princípios do eletromagnetismo, de indução magnética, irá produzir corrente elétrica, e essa corrente elétrica será então distribuída para os grandes centros urbanos através das suas torres de alta tensão. Mas observem aí que todo o processo se resume em aproveitar o vapor d'água superaquecido no interior, no subterrâneo dos aquíferos próximos de magmas superficiais da Terra, que nada mais são do que ferros superaquecidos no centro da Terra. Pelo histórico da geotérmica, podemos ver que é uma tecnologia recente, no início do século XX. Temos aí algumas informações sobre aproveitamento, portanto, dessa energia geotérmica, seja através dos campos de gases, seja através dos campos de geysers. Lembre-se que no Brasil nós não temos essa fonte de energia na nossa matriz energética. Temos aí à direita uma visualização de uma usina geotérmica. Lembre-se que os recursos geotérmicos não são renováveis. Portanto, geotérmica, apesar de ser uma energia alternativa, ela não é uma energia renovável. Portanto, esses campos de produção de energia geotérmica, eles se esgotam à medida que existe uma taxa de extração do vapor subterrâneo. Aqui a visualização de um outro exemplo de uma usina geotérmica. Nesse caso, essa está instalada no Quênia. Uma outra fonte alternativa de energia que não se encontra também na matriz elétrica brasileira é maré motriz, apesar de termos no Brasil alguns projetos como protótipos. Vocês têm aí a visualização de alguns tipos de aproveitamento da energia de maré. Porém, lembrando que não é só a energia de maré que nós aproveitamos. Também aproveitamos as energias de ondas, as energias decorrentes das correntes marítimas. Também podemos aproveitar diferenças de temperatura entre o fundo e a superfície do mar, assim como podemos aproveitar a diferença ou gradiente de salinidade como uma forma de produção de energia. Temos aí à direita um desenho esquemático do complexo de uma usina de maré motriz instalada como protótipo aqui no Brasil, tá? Particularmente no porto de Pecém, no Ceará. Esse projeto foi desenvolvido em conjunto com universidades, governo do estado do Ceará, governo federal e Agência Nacional de Energia Elétrica a partir também de financiamento privado. Temos aqui um típico projeto de aproveitamento da maré alta e maré baixa. Esse projeto conecta uma lagoa com o mar, sendo separados os dois por uma grande comporta, de tal forma que, à medida que a maré sobe e desce, você pode fazer a regulação da abertura ou do fechamento dessas comportas e forçando, então, as águas passarem por turbinas que vão estar conectadas com um gerador elétrico. Como todo aproveitamento de fontes de energias primárias, sempre teremos as vantagens e desvantagens, sendo que algumas dessas desvantagens estão relacionadas com os impactos ambientais. Então, aqui nós temos uma relação das vantagens e desvantagens da maré motriz. Qual é a vantagem? É uma energia renovável,
apresenta riscos mínimos ao meio ambiente e possui um grande volume de água do mar, né, que pode ser aproveitada, particularmente no Brasil, onde temos uma costa de mais de 6.000 quilômetros de frente para o mar. E as desvantagens estão colocadas aí, que no momento ainda são altos os custos de instalação, né? A última fonte alternativa de energia que iremos aqui apresentar é as células de hidrogênio. O hidrogênio, ele não existe sozinho aqui na natureza. Porém, ele existe conectado com vários outros componentes, como o gás metano, a própria água. E o desafio tecnológico é você considerar, né, o processo de retirada dos hidrogênios desses componentes naturais. Observe do lado esquerdo o desenho esquemático que mostra a integração de um complexo de produção de hidrogênio e do aproveitamento desse hidrogênio em várias etapas do processo. Lembre-se que o hidrogênio, nesse caso, ele é um combustível, né, que tem grandes possibilidades de substituir os combustíveis fósseis. Uma tecnologia já consolidada de uso de hidrogênio é a chamada célula de hidrogênio, que nada mais é do que uma célula combustível que produz correntes elétricas a partir de reações químicas, e essas correntes elétricas são aproveitadas então para movimentar motores, né, ou produzir calor. Temos aqui um desenho esquemático do lado esquerdo, aonde nos dá uma ideia do princípio de funcionamento dessa célula de hidrogênio. A estrutura básica da célula é basicamente dois eletrodos, um chamado ânodo e outro cátodo. No meio desses dois eletrodos nós temos uma solução eletrolítica, né, e nós temos aí a injeção do lado esquerdo do hidrogênio, que irá, ao penetrar na substância que compõe o ânodo, provocar um processo de oxidação, e esse processo de oxidação ele gera cátions, que é o 2H+, esses cátions, se dirigindo a partir do eletrolítico para a região do cátodo, serão depois aprisionados pelo oxigênio que é injetado do lado direito. Então, esse processo produz uma diferença de potencial entre os dois eletrodos, o ânodo e o cátodo. E essa diferença de potencial será aproveitada como uma corrente elétrica representada na parte de cima. Essa tecnologia já consolidada vem sendo progressivamente colocada em carros. Portanto, nós temos os chamados veículos com célula de combustíveis de hidrogênio. Temos aqui uma reportagem que foi feita na revista Isso É sobre um carro movido a célula de hidrogênio. Temos aqui um outro projeto sendo desenvolvido pela Toyota, que é também um caminhão movido a célula de hidrogênio. Para que vocês possam entender com mais detalhes esse conjunto de fontes alternativas de energia, segue aí a indicação de alguns vídeos curtos que estão disponíveis no YouTube.